Olha aí, pessoal, se não é o Robin Hood às avessas, Lula, o cara que tira dos pobres para dar para os amigos ricos dele. Pois é, não tem ninguém que ganha mais dinheiro nos governos petistas que os amigos do rei. Como sempre, a gente viu isso aí acontecendo no passado, vai acontecer de novo. É claro que o Lula não está tirando ainda dos pobres, mas a ideia, a promessa que foi feita é justamente cortar benefícios sociais, o Bolsa Família, o seguro-defeso e outras coisas aí, né? Mas o corte para verbas para empresários, para cachês, para famosinhos aí, coisas do tipo, bem, isso aí realmente não vai rolar. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a gente sabe que tem os tais 26 bilhões de reais que foram prometidos de corte de valores para 2025. Isso aí vai impactar principalmente pessoas mais fortes, caso de fato seja algo concreto, algo que vai acontecer, ainda há dúvidas, mas vai ser corte no Bolsa Família, no seguro-defeso, no auxílio-doença, coisas desse tipo. Além dessa questão, nós já temos a taxação das blusinhas, das comprinhas internacionais, né, abaixo de $50, coisa que não existia antes no governo Lula, agora começou a existir, ferrando o mais pobre, é claro. E aí você junta isso às previsões na reforma tributária de haver um imposto seletivo sobre refrigerante, cerveja, gasolina, carros, bem, isso aí tudo vai montando um pacote de um ferro bem grande que o pobre vai levar no governo Lula. Já está levando, diga-se de passagem, é uma coisa terrível, mas governo Lula, a gente sabe como que é essa história aí, né? Agora, ao mesmo tempo em que o Lula dá uma ferrada legal nos pobres, ele dá uma amaciada bem bacana, bem camarada para os seus amigos ricos. Por exemplo, né, os empresários ali que praticaram crimes durante as gestões petistas anteriores, que têm multas enormes para pagar, receberam aí um descontaço de 50%, meu amigo. Pois é, 50% de desconto em multas para mega empresários envolvidos em esquemas de corrupção. Que coisa impressionante, que bondade que esses empresários fizeram para ter direito a esse benefício aí, né? É uma coisa, de fato, assim, bastante curiosa, né? O pessoal aqui do Antagonista, que é onde eu tô lendo a notícia, faz questão de dizer que se fosse um governo de direita anunciando um corte dessa magnitude em programas sociais, o escândalo que isso iria causar, a comoção na grande mídia, seria absurda, né? A magnitude da repercussão da informação seria outro nível, com certeza, né? Só que aí, né, é importante frisar que vai além. Não é só isso, né? Não é só isso o problema. O problema é tudo que se faz para os ricos em contrapartida, em contraponto para essa questão aí, né? E aí vem, portanto, a situação aqui, inclusive eles citam, né, alguns textos publicados pelo Partido Novo, inclusive, né, um editorial que foi publicado por eles aqui, forçado a cortar gastos, Lula isenta os ricos e manda a conta aos mais pobres, né? Começam fazendo um preâmbulo aqui da situação econômica atual, as bobagens que o Lula falou e como isso repercutiu no dólar, por exemplo, aí, né? Com todos os impactos nos preços, na inflação de forma geral e tudo mais aí, né? Criando uma ilusória disputa com o Banco Central, como se o Banco Central tivesse culpa nessa história e tudo mais, né? Só que, além do corte dos quase 26 bilhões de reais aí e tudo mais, o bloqueio do que vai ser contingenciado, que vai necessariamente ter que ser contingenciado, aí impostos que estão sendo criados e coisas do tipo, você tem, por outro lado, o governo dando aquelas benesses aí para empresas amigas do rei. Coisa que aconteceu no passado e está acontecendo de novo. Eles citam aqui que entre 2007 e 2014, ou seja, governo Lula e governo Dilma também, né, o BNDES executou operações financeiras subsidiadas, ou seja, aquele empréstimo de pai para filho com aquela taxa de juros mais do que camarada,
no valor de 400 bilhões de reais, meu amigo. Olha a grana para desenvolver aquele programa fracassado dos campeões nacionais, que eram as empresas escolhidas a dedo pelo governo para se transformarem em gigantes, referências internacionais e coisas do tipo aí, porque isso ia gerar emprego, ia fazer a economia crescer. Obviamente nada disso aconteceu, né? E a corrupção foi a regra nesse sentido aí. Casos muito emblemáticos como o do Eike Batista deixam isso bastante claro, por sinal aí, né? Então, tem aqui também 19 bilhões de reais em subsídios para montadoras de carro. Tem aqui os 17 bilhões de reais em perdão de dívida para a Oi, pelo que eu entendi aqui, né? Porque foi uma campeã nacional, inclusive no passado. Ou seja, os privilégios de grandes corporações seguem intactos, como sempre aconteceu no governo Lula. Diga-se de passagem, a Lava Jato aí teve um perdão de dívida que chega a 18 bilhões de reais, dinheiro que não vai entrar nos cofres do Estado brasileiro, dinheiro que serviria para mitigar os problemas de um esquema de corrupção terrível aí do passado, portanto, né? O Deltan Dallagnol, né? Também falou algo nesse sentido aí e tudo mais, né? Falando desse descontaço de 50% nas multas bilionárias de empresas envolvidas na Operação Lava Jato, né? Seriam aqui a Odebrecht, né? Que teria pagou 5% apenas da dívida dela aqui de forma geral, né? Ou seja, nada. Isso aqui é absolutamente nada. Uma coisa que deveria ser escandalosa, mas que não é, infelizmente, né? O Brasil, a gente sabe, como diz o economista sincero no Twitter, ele sempre posta isso, o Brasil é um país de oportunidades, para quem é bem posicionado, é claro, né? E aí, vários velhos amigos aqui estão sendo novamente beneficiados pelo Lula, né? Que é o lucro para os velhos amigos, né? E os pobres pagam a conta. Por exemplo, os irmãos Batista, pois é, Joesley e Wesley Batista, aí, né? Que estão aí cheio de contatinhos com o governo Lula e tudo mais, e também aqui os famosinhos que entram nessa coisa aí de fazer campanha para o governo, materiais publicitários, né, recebendo cachê com o Ministério da Saúde, ou seja, todo mundo ganhando, tirando a sua rebarba nessa história aí. Tem dinheiro para todo mundo dessa turma. Tem dinheiro para emissoras de TV que estão ganhando mais dinheiro do que no passado. Tem dinheiro para blogs, para sites, para propaganda do governo. Tem dinheiro para artistas aliados do governo e cultura e essas bobagens todas. Influencer, blogueiro, né? Tem dinheiro para mega empresário de novo, vai ter com certeza. Tem dinheiro para Cuba, para Argentina, para Venezuela, tem para todo mundo. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que tem que cortar, fazer um contingenciamento, fazer uma redução de gastos, quando isso acontece, na eventualidade de acontecer, vai ser cortado do mais pobre. É claro, o mais pobre vai pagar a conta, mas, importante frisar, a conta pior que o pobre paga por um desgoverno como o do Lula não é apenas o corte em benefícios sociais que é feito. Isso aí, por si só, não seria um grande problema. É um problema para quem deixa de receber de forma específica. Para o brasileiro, de maneira geral, não, né? O problema realmente é o crescimento da dívida pública, que leva o governo a imprimir mais dinheiro para cobrir essa farra da gastança estatal, e isso causa inflação, desvalorização da moeda, todo mundo sai perdendo nessa história. O pobre vê o seu valor, o seu salário, a sua grana, o seu patrimônio se desvalorizar por conta da gastança estatal, e é aí que realmente o pobre é mais impactado nessa história. Por outro lado, o rico tem mais condições de se proteger desse cenário, consegue guardar dinheiro em outra moeda, em patrimônio que não vai sofrer tanto com essa depreciação, tem 1001 maneiras dele conseguir salvar a grana dele. O pobre é que se ferra nessa história, como sempre aconteceu, diga-se de passagem. Quando você tem um período inflacionário ou hiperinflacionário, você tem uma concentração de renda. Os mais ricos ficam mais ricos nessa história, muita gente lucra com esse cenário hiperinflacionário e os pobres vão para mais completa miséria. Quem é pobre desce 2, 3, 5 degraus na escala econômica num cenário como esse. A Argentina está aí para não nos deixar
mentir. Olha como que está a situação econômica lá por conta de políticas equivocadas que levaram ao aumento do gasto estatal e, por consequência, a uma inflação mais alta, o dinheiro perdendo valor muito rápido, né? Então esse é o grande problema que o governo Lula vai causar aos pobres. Agora, que é imoral o governo ficar cortando Bolsa Família e coisas do tipo e dando essa mamata para empresários envolvidos em esquema de corrupção, inclusive, isso não tem a menor dúvida. Mas me diga o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.